Bom, o Cruzeiro não vai vir, né, mais o Tinga, não vai ter mais essa contratação do zagueiro barra lateral direito. E agora como que fica, né, o Cruzeiro no mercado, faltando um pouco mais de 8 dias para o encerramento do mercado de transferências. O que o Cruzeiro espera, né? Até aqui, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Eu já tinha feito uma lista com várias outras opções, principalmente do futebol sul-americano. Só que vocês vão lembrar, a janela de transferências do futebol sul-americano, do futebol do exterior, fechou, né, no último dia 5 de abril. Então o Cruzeiro, desde a última quarta-feira, não pode trazer ninguém de outros campeonatos fora do país ou jogadores que estavam livres no mercado, né? Então, pelo menos teve esse bom senso entre a CBF, acho que foi uma atitude muito acertada de ampliar esse prazo de inscrição até realmente o início do Brasileiro, né? Até depois um pouco do Brasileiro, dia 20 de abril, que é quando o Cruzeiro tem esse prazo de inscrições. Então, se for para ir no mercado, vai ter que ser nesse período e eu quero aqui comentar algumas opções para o Cruzeiro, alguns nomes que já foram procurados e também outras sugestões nessas posições, tanto de zagueiro quanto lateral direito, que não sabemos exato o que o Cruzeiro busca, porque o Tinga fazia muito mais papel de lateral direito, só que estava a gente tratando ele como zagueiro, eu discordo completamente, mas veja a necessidade gigante, tá, do Cruzeiro trazer sim um defensor e um lateral direito de olho nessa temporada. Só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal. Estamos bem perto dessa marca aqui, ó, de 100 mil inscritos, hein? Falta um pouco mais aí, se eu não me engano, de 67 mil inscritos. Então, quem puder se inscrever vai me ajudar demais. Zoeira à parte, estamos aqui bem perto, né, de chegar a 40 mil no YouTube. Então, quem puder se inscrever, deixar seu comentário, compartilhar, sem dúvidas, me ajuda demais. Bom, quero falar aqui também dos jogaços hoje da Euroleague, que você pode apostar na Bet7. E olha essas partidas, hein? Nem parece de Euro. Juventus e Sport, lá de Portugal. Uma vitória da Juventus, pagando em total 1,83. Isso porque a Juve está jogando dentro de casa esse jogo aí na quinta, no caso 4 horas da tarde, para você começar a apostar. Além desse duelo, no mesmo horário tem também Manchester United e Sevilla, ótima partida com boas cotações, uma vitória do United em casa, por exemplo, pagando 1,40 a cada real apostado, ótima cotação nesse duelo. E também o jogo do Cruzeiro amanhã contra o Náutico na Copa do Brasil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, uma vitória do Cruzeiro fora, pagando bem também, 1,57 a cada real apostado. Então, para você começar hoje mesmo na Bet7, o QR Code está aqui na tela e o link embaixo na descrição. Além de tudo isso, essas ótimas cotações, você tem o seu saldo dobrado no valor do seu primeiro depósito. Então, Gustavo, eu só tenho aí 50 reais. Tá certo, você tem que apostar só o que você pode perder, né? Porque não vai comprometer, né? Coisa certa e tudo mais, não. Somente para diversão. Então, tenho 50 reais para apostar. Usando esse meu QR Code ou o link embaixo, você depositando 50, vai ter 100 para começar a apostar. Tem os 75, vai ter 150 reais. Então, no caso até com valores baixos, você já consegue ter uma ampliação dessa sua banca e ter mais tranquilidade para apostar lá na Bet7, que o link está aqui embaixo. Bom, Cruzeiro que levou mais um chapéu aí, né, em relação a negociações. Eu já comentei aqui sobre o Tinga, então nem vou, né, me alongar tanto aqui nesse caso. Quero já começar falando sobre a primeira opção de zagueiro, que é a respeito do Luiz Otávio, zagueiro de 34 anos de idade, que atualmente está no Ceará. Gustavo, mas zagueiro de 34 anos? É aquela coisa, o Cruzeiro queria o Rodrigo Moledo de 35, tá trazendo o Henrique Dourado de 34, Gilberto de 34. No setor que o Cruzeiro tá todo uma bagunça, não vai querer um jogador experiente? Eu discordo, tá? Acho que zagueiro, nesse caso, seria até melhor um cara mais experiente do que um jogador de 24, 22 anos. Então, o Luiz Otávio, na minha opinião, seria uma solução desse problema. 34 anos de idade, já viveu muita fase muito boa na sua carreira, principalmente pelo Ceará, que é o clube onde ele está atualmente. Tem 1,91 m de altura, joga um pouco mais centralizado ou pelo lado direito nessa sua zaga. Nesse ano, pelo Ceará, 5 jogos, 1 gol marcado. Temporada passada, 44 partidas, 1 gol e 1 assistência. É o titular do Ceará desde 2017. Meu Deus, ele já tem quase 320 jogos pelo Ceará. Está no clube desde quando fez essa reconstrução de volta da Série B para a Série A. Jogou 4 Série A's consecutivas como titular e agora está no clube na Série B. Até tinha uma possibilidade dele sair junto com o Messias, né? Que era outro zagueiro que atualmente está no Santos, que seria uma ótima opção. O Cruzeiro deu bobeira de não buscar o Messias no mercado, tá? Messias ex-América, que não tem sido utilizado no Santos. E o Luiz Otávio acabou aceitando essa redução salarial para continuar no clube para o decorrer da temporada. Só que assim, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões no Tinga. Se você oferece uma pequena compensação financeira para o Ceará, uma boa proposta para o Luiz Otávio de ir jogar no Cruzeiro, né, de volta à Série A e tudo mais, acho que pode ser sim bom para todas as partes. O atleta que é revelado na base do Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, passa também pelo Sampaio Corrêa de 2014 a 2016,
quando tem um pouco mais de destaque, né, na sua carreira, já um pouco tarde. Ele só vai começar a se destacar mesmo como jogador profissional lá com seus 25 para 26 anos no Sampaio Corrêa, aí depois no auge, né, pelo Ceará, a partir dos 28, 29 anos de idade. Então acho o Luiz Otávio uma ótima opção, poderia ser sim uma solução, né, para essa zaga do Cruzeiro, que vive uma fase muito, mas muito ruim. Agora a expectativa para começar a jogar na Série A contra o Corinthians é o Luciano Castan e, no caso, o Oliveira. Te passa muita confiança? Quero que você deixe aqui embaixo. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o Rodrigo Moledo, que eu falei agora há pouco, né? Zagueiro de 35 anos, que para você ter uma ideia, desde quando ele surge como especulação aqui no Cruzeiro, ele não entrou em campo em nenhum jogo pelo Internacional. De lá para cá, foram um total aí, né, no caso, 5 jogos no Inter. Ele jogou, nos últimos 6, uma partida apenas. Então, assim, não tem sido utilizado com frequência. E não é porque ele está fora dos planos, é porque realmente ele é um reserva imediato na posição. Até foi relacionado para vários jogos, na Libertadores, na estreia do Internacional, ele estava, né, com o clube. Então, não é um cara que está totalmente reserva, de escanteio, não está sendo relacionado, não. Mas a expectativa é de que realmente ele seja o reserva no elenco do Mano Menezes no Internacional. Então até quando o Samuel Velanço traz atualizações desse caso, é justamente essa, né? O jogador gosta da proposta, entende que ele seria titular num time gigante, igual no Cruzeiro, mas tem uma identificação muito forte com o Internacional. É mais de 10 anos profissional só de Inter, né? Então acaba que para ele sair, não sei se pegaria muito bom, até porque tem contrato até o final do ano, ele não iria entrar em pé de guerra com a diretoria, que entende o Rodrigo Moledo interessante e um jogador experiente, útil para o elenco para o decorrer do ano. No ano passado ele se lesiona, né, para falar a verdade, em 2020 ele fica mais de um ano parado, 2021 ele não entra em campo e 2022 ele volta na reta final do Brasileirão, que tenta ajudar o Internacional, né, na campanha a ganhar a Série A, que acaba ficando com vice colocado. Mas assim, ele fez 23 jogos pelo Internacional na temporada passada e nesse ano está 100% recuperado. É um atleta que de 35 anos, me surpreende a forma física dele, né? Você olha assim, você não dá 24, 25 na forma física do Rodrigo Moledo, que infelizmente com essa altura da idade acaba que é muito mais, por exemplo, joelho, ligação e tudo mais, que acabou tirando ele um pouco dos gramados, só que é muito bom. Sinceramente, me lembra muito o Dedé de 2018, de 2013, 2014, sinceramente, um cara muito alto, muito forte fisicamente, que poderia ser uma ótima opção para a zaga pelo lado direito, tá? Ele joga mais pelo lado direito mesmo, pelo Internacional. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Rodrigo Moledo? 2 nomes bem experientes, né? Até aqui. Bom, já que eu falei sobre 2 nomes experientes, um de 34 ou de 35, eu quero falar aqui sobre outras opções mais jovens, que aí você vai me perguntar, Gustavo, mas você não falou que mais jovens não seria bom? Mas se esse jogador já tiver experiência na Série A, pode facilitar esse processo. Uma aqui que eu não considero viável, tá? Eu só quero falar aqui para, se alguém vir falar que eu não trouxe todas as possibilidades, vai estar errado, porque trouxe jogador que é mais experiente, seria mais viável, trouxe jogador mais jovem, trouxe jogador promissor, que seria uma pequena compensação financeira, né? Ou até muito, que seria no caso do zagueiro Diego Costa, do São Paulo, que voltou nessa última quarta-feira, né? Não, terça-feira, contra a equipe do Ituano na Copa do Brasil, depois de 6 meses. Ele não jogava desde outubro na Sul-Americana, teve uma lesão séria aí o zagueiro do São Paulo, que tem aí seus 23 anos de idade, e eu, para falar a verdade, já acompanho o zagueiro desde 2018, 2019 na Copa São Paulo, pelo São Paulo, e desde então, de 2020, assumiu uma titularidade no São Paulo, 30 jogos, 2 gols. Aí 2021, 20 partidas e no ano passado foi o titular com 49 jogos e 2 gols marcados. É aquela coisa, hoje ele não é o titular do São Paulo, que já tem sua zaga bem organizada. Porém, se o Rogério Ceni optar por um esquema de 3 zagueiros, o Diego Costa deve entrar para fazer esse papel. É aquela coisa, não deve sair hoje no mínimo por 15, 25 milhões de reais, então por conta disso eu considero impossível o Cruzeiro ter o jogador. Mas assim, se ele não tiver espaço no São Paulo, será que o empréstimo não seria uma boa opção para todo mundo? Porque é realmente uma oportunidade boa para você chegar no São Paulo, por exemplo. Se ele ficar aí, ele vai jogar 25 jogos no ano. Por que você não empresta ele para o Cruzeiro? E assim, aqui ele vai jogar umas 35 partidas só na Série A. Então acaba que é uma vantagem muito forte que o Cruzeiro pode argumentar para trazer, né, um atleta desse nível, que impossível pensar nele comprando, só que por empréstimo, se o São Paulo não tiver espaço, vai ficar realmente deixando um zagueiro super promissor, muito promissor mesmo, de 23 anos no banco de reservas. Então é uma possibilidade que seria nesse caso, tá? Porque para comprar, apesar do Cruzeiro ter oferecido 4 milhões de reais para o Tinga, de acordo aí com o Cruzeiro,
Não acho que mais do que isso o Cruzeiro tenha condições não, viu? 8 milhões, 9, não. Acho muito complicado e quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha? Se concorda comigo, discorda? Tô curioso para saber. E agora eu quero falar aqui sobre laterais, duas opções também, um mais experiente e outro mais jovem. O experiente livre é o Júnior Caixara, que era um nome que estava no mercado livre no Cruzeiro, foi especulado também no Santos e até aqui não tem nenhum acordo com nem o Cruzeiro nem com o Santos. Cruzeiro que, de acordo com Samuel Venâncio, até tinha tratativas há coisa de 12, 13 dias atrás, porém as partes ainda estavam muito longe de um acerto financeiro, então acaba que o Júnior Caixara ficou um pouco inviável para os planos da Raposa. Ele que estava jogando lá no Başakşehir, time da Turquia, um dos top 3 tranquilo do futebol turco, e nos últimos 8 anos, basicamente, desde 2016, ele vinha jogando por lá. Então foi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 temporadas consecutivas, todas sendo titular. Ele só não foi titular em 2020, porque ele teve lesão, e no ano passado ele volta com tudo e assume a titularidade. No recorte de 15 meses, ele jogou 55 partidas, 2 gols e 3 assistências. Acho que pode ser uma opção interessante, porque ele joga de lateral direito e lateral esquerdo, né? Então, lateral direito, o Cruzeiro só tem o William. O reserva imediato era para ser o Wesley Gasolina, que se lesionou, não sabemos quando ele vai voltar, mas vai alguns bons meses, tá? Infelizmente, para essa sua recuperação. E o outro é o Igor Formiga, que não convenceu nada. Então, o Tinga poderia fazer esse papel de zagueiro. Eu trouxe aqui 4 opções de zagueiros. Trouxe também aqui essa opção do lateral direito, que é no caso do Júnior Caixara. Você aceitaria? Quero que deixe a sua opinião aqui embaixo. E agora que eu fui ver que eu não falei do outro zagueiro, que é o Caetano, tá? Diferentemente do Diego Costa, esse que poderia sim chegar por empréstimo. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro já teve interesse nele, no caso os seus representantes esteve na Toca da Raposa, porque o contrato dele com o Corinthians ia só até o meio do ano e o Cruzeiro tentava assinar um pré-contrato com o zagueiro e quem sabe até a liberação antecipada do atleta de 23 anos, que tem 23 anos, mas já tem ótimas passagens no seu currículo. Por exemplo, pelo Goiás no ano passado foi o titular inteiro na Série A, junto com o Reinaldo, uma dupla muito sólida, num esquema de 3 zagueiros com o técnico o Jair Ventura. Ele foi muito bem, 42 jogos no ano, um gol marcado pelo Goiás, foi titular em 90% dos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E antes disso, ele já foi titular pelo CRB na Série B inteira de 2021, de 38 jogos ele jogou 37 e marcou um gol. Também teve boas passagens por mais de 2 anos pelo Oeste, entre 2019 e 2020, mais de 50 jogos pelo Oeste também. Uma curta passagem em 2020, 4 jogos pelo Curitiba, no Campeonato Paranaense. Então tem 23 anos, só que uma boa experiência em titular de Série B, titular de Série A. E pelo Corinthians assina uma renovação longa de contrato, só que era para ter chance no elenco, né? Não foi o que aconteceu. Um jogo apenas do Caetano pelo Corinthians em mais de 16 oportunidades pelo Corinthians na temporada, então não tem atuado com frequência e eu acho que nesse caso aqui, um empréstimo seria bom para todo mundo, sinceramente. Se o Cruzeiro não trazer um jogador como o Caetano, cara, tá livre, tá assim, o gol aberto para você marcar, né? Pelo menos pelo que nós sabemos, né? Pelo que eu sei, Gustavo aqui. Jogador que não tá jogando, foi emprestado para o Goiás no ano passado, não seria uma boa emprestar para o Cruzeiro, que é um time grande também, iria dar uma visibilidade gigante para o atleta numa Série A, quem sabe colocar uma opção de compra no seu contrato, para o Cruzeiro se quisesse, né, ficar com ele após o término da primeira divisão, mas enfim, só espero que o Cruzeiro traga pelo menos uma opção, porque falta até mesmo peças, tá, para o elenco de olho nessa zaga na Série A. E a outra opção aqui, né, voltando para os laterais, em relação ao Júnior Caixara, um atleta mais jovem, que aí seria mais complicado porque tem contrato, e é um nome que eu já falei aqui no canal, viu, que é a respeito do Mateuzinho, 24 anos de idade, atleta que surge como um meio ofensivo, porém tem se destacado muito nos últimos anos como lateral direito e é bom, né, no futebol por causa disso. Você vê a evolução do atleta que, por exemplo, até os seus 23 anos de idade, ele não tinha muita certeza de onde iria jogar, porque ele se destaca pelo Tum-Tum do Maranhão em 2021. Aquele Tum-Tum mesmo que o Cruzeiro enfrentou, ele fez 13 jogos e marcou 6 gols em 2021, passou também pelo Motoclube. Aí em 2022 ele tem uma chance no Sampaio Corrêa, no Campeonato Estadual, e foi muito bem no estadual e fica para o Sampaio Corrêa na Série B no ano passado. Enfrentou o Cruzeiro inclusive 2 oportunidades. No ano, 49 jogos, 3 gols e 6 assistências, e ao invés dele jogar de meia, ele foi jogando cada vez mais pelo lado direito, até virar um lateral direito, um Mateuzinho aí de 1,71 m, e nessa reta final agora, né, foi especulado em vários times, Fortaleza, Cruzeiro, se não me engano foi também em algumas outras equipes de São Paulo, Ituano, se não me engano, e ele acabou assinando com o Cuiabá. Teve uma pequena compensação financeira, e nesse ano ele já tem 17 jogos, 3 gols e 2 assistências,
pela equipe mato-grossense, é o titular absoluto. É aquela coisa, você traria o Mateuzinho para ser titular no Cruzeiro, Gustavo? Não, não traria. Mas uma ótima opção para lateral direito, um reserva, com certeza sim, seria uma opção. É claro, igual o Cruzeiro não foi imprudente no mercado. O Igor Formiga não estava vivendo uma fase ruim, tá? Ele foi bem pela Ponte Preta, só que acabou que não deu certo, né? Então, acaba que fica, né, esse questionamento. Eu acho que o Mateuzinho poderia sim ser uma alternativa, que agora vive uma fase muito boa no Cuiabá. Se fosse para sair, não sei se a equipe que também está na primeira divisão liberaria, e se liberasse, o Cuiabá pediria com certeza uma alta, né, compensação financeira. Quero que você deixe aqui embaixo então o que você acha dessas opções, deixe suas sugestões também aqui embaixo. E confere aqui, ó, outras sugestões de conteúdos que já trouxe aqui no canal, esse aqui falando sobre um ponta argentino que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Que história é essa? Quem é esse jogador? Vai lá conferir. E também o link da Bet7 para você começar a apostar os jogos do Cruzeiro nessa quinta-feira e também, no caso, nos campeonatos europeus. Valeu, galera!